ética médica, saúde pública e políticas de saúde pública. A bioética, então, ela busca fornecer diretrizes éticas para tomar decisões em assuntos que sejam relacionados à vida, saúde e bem-estar, com o objetivo de promover a dignidade humana, e isso inclui questões como privacidade médica, eutanásia, clonagem, manipulação genética, que está relacionada ao tema do nosso clube, experimentação animal e a distribuição de recursos da área da saúde. Então, ela estuda, pode passar, por favor. Então, ela estuda princípios éticos que estão relacionados à vida e à saúde. Enquanto isso, o biodireito ele é um conjunto de normas jurídicas que regula as questões relacionadas à biotecnologia e à saúde. Então, existem diversas teorias na bioética, com cada uma com um enfoque diferente. Algumas das principais teorias nós temos o principialismo, né, que com foco nos princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, que eu falarei mais para frente. Temos o comunitarismo, que enfatiza a importância do bem-estar da comunidade, em detrimento ah, dos interesses individuais, né? Personalismo, que visa a dignidade, visa valorizar a dignidade do indivíduo. E já em relação ao biodireito, nós temos as principais teorias que incluem a teoria do direito da personalidade, que reconhece a proteção da vida como um direito universal, então a proteção da vida, da saúde, da integridade física, como direitos fundamentais. E a teoria do risco, né, que estabelece que a atividade científica ela deve ser regulada a evitar riscos à saúde e à vida humana e também ambiental. Pode passar, por favor. Então, nós temos uma vertente, né, da bioética, que é o individualismo, que enfatiza a importância da autonomia do indivíduo e do seu direito de tomar decisões em relação à sua própria saúde. Já o hedonismo é uma teoria ética que busca né, a maximização do prazer e a minimização da dor, muitas vezes em detrimento de outras considerações éticas. Né? Por fim, temos também o utilitarismo, que é uma teoria ética que busca maximizar o bem-estar geral da sociedade, buscando promover a felicidade e minimizar o sofrimento. Então, nesse contexto, o individualismo ele pode ser visto como uma forma de garantir a autonomia do indivíduo, permitindo que ele tome decisões sobre o próprio tratamento, saúde e participe dessas decisões. O hedonismo ele pode ser visto como uma teoria que valoriza a qualidade de vida do paciente, buscando promover o bem-estar e minimizar o sofrimento. E o utilitarismo, por fim, é uma forma, ele busca, né, aplicada à bioética, uma forma de avaliar as consequências de decisões sobre o bem-estar geral da sociedade, buscando promover um maior benefício para o maior número de pessoas possíveis. Pode passar, por gentileza. Então, nós temos os princípios da bioética que eu falei anteriormente, né? Eles são alguns princípios fundamentais, né? Que é a autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. A autonomia, ela se refere ao direito do indivíduo de tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde e bem-estar. A não maleficência, ela exige que os profissionais da saúde, pesquisadores, eles evitem causar danos ao paciente, ao meio ambiente e à vida em geral. A beneficência exige que se faça o melhor para o ser humano e o ambiente. E a justiça exige que os recursos existentes, eles sejam distribuídos de forma qualitativa, de formas equitativa e de forma justa. Então, a bioética era um campo em constante evolução, pois essas novas tecnologias elas continuam a desafiar as normas éticas existentes. Então, ela é fundamental para garantir que a ciência e a medicina sejam praticadas de maneira ética, justa e responsável, e que a dignidade humana ela sempre seja protegida. Então, com certeza, a bioética é um campo que preocupa equilibrar, né, a inovação científica com os valores éticos e morais para que a sociedade em geral preze. Então, ela tem o objetivo principal de garantir que os avanços na área da biologia, na área da medicina, na área da tecnologia, eles sejam responsáveis e respeitem a dignidade humana. Então, ela é um campo interdisciplinar que envolve não só a biologia e medicina, mas também o direito, conforme eu falei, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia,
entre outras áreas. E essa interdisciplinaridade, ela é importante porque ela é importante para que a bioética ela seja capaz de analisar essas questões de forma mais abrangente e pluralista, considerando as diversas perspectivas. Então, um dos maiores desafios mais importantes é definir o que é certo e o que é errado em relação às questões complexas, como a manipulação gênica, que é uma das coisas que está mais presente na área da biologia sintética. E ela tem como objetivo não impor uma resposta única para essas questões, mas sim fornecer diretrizes e princípios para orientar a tomada de decisão. Pode passar, por gentileza. Então, a bioética, ela e a biologia sintética, elas estão estritamente relacionadas, uma vez que a biologia sintética é uma área da biotecnologia que tem o potencial de transformar a maneira como nós vivemos, né? Então, a maneira como a gente vive, trabalha e interagimos com o mundo. Então, a biologia sintética, como a gente já bem sabe, ela envolve a criação de novos organismos ou a modificação de organismos existentes por meio da engenharia genética. E isso pode incluir a criação de organismos inéditos, que nunca existiram, ou a manipulação e modificação de organismos já existentes na finalidade de realizar algumas funções específicas. Então, como a biologia sintética ela envolve a manipulação de organismos vivos, ela apresenta várias questões éticas, segurança principalmente, que necessitam ser consideradas. Por exemplo, a criação de um organismo sintético, ela pode levar a questões sobre o que é vida, bem como os limites da engenharia genética, né? Além disso, a liberação de organismos sintéticos no meio ambiente pode trazer consequências imprevisíveis e até mesmo, às vezes, efeitos colaterais que não são intencionais, não foram desejados na construção daquele organismo. Então, a bioética ela é fundamental para garantir que a biologia sintética ela seja praticada de forma ética, responsável e segura. Então, ela vai fornecer algumas diretrizes e princípios para tomadas de decisões em questões relacionadas à construção de organismos que sejam geneticamente modificados. E também levando em consideração a privacidade, segurança e justiça social. Por exemplo, a bioética, ela pode ajudar a orientar as decisões de como a biologia sintética ela pode ser e deve ser utilizada para poder melhorar a saúde e o bem-estar da população, ao mesmo tempo que ela deve proteger a privacidade dos indivíduos e evitar a discriminação. Em resumo, então, a biologia sintética apresenta desafios éticos de segurança, principalmente, que devem ser considerados cuidadosamente. E a bioética ela é fundamental, né, para poder garantir que a biologia sintética seja praticada de maneira ética, responsável e segura, ao mesmo tempo que ela permite que a ciência avance e traga benefícios para a sociedade. Pode passar, Alan. Então, aqui temos algumas provocações, alguns insights para que vocês pensem em relação a isso e na dinâmica que eu vou explicar adiante seja feita de maneira mais construtiva, né? Então, essas provocações são alguns dilemas bioéticos que tangenciam a biologia sintética, por exemplo. Até onde devemos ir com as modificações genéticas em seres humanos? Então, sabemos que a biologia sintética oferece a possibilidade de editar o DNA humano para corrigir defeitos genéticos. Mas até onde devemos ir com essa tecnologia? Devemos permitir que a edição gênica ela ocorra em embriões humanos para evitar doenças genéticas? Ou então, qual o limite para a criação de organismos sintéticos? A biologia sintética, como sabemos, permite a criação de organismos inéditos, que nunca existiram. Mas qual o limite para a criação desses organismos? Devemos permitir que a criação desses organismos sintéticos possam ser prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde humana? Ou então, como garantir a privacidade e a segurança dos dados genéticos, né? Com a popularização dos testes genéticos, e é importante garantir a privacidade e a segurança desses dados, já que são dados, né? E como que a gente pode garantir que essas informações elas não sejam utilizadas para fins deletérios ou para fins de prejudicar grupos específicos?
Então, como que a gente pode garantir que essas informações genéticas elas não sejam hackeadas ou então utilizadas de forma indevida? Outra questão é como garantir o acesso justo às tecnologias que são oriundas da biologia sintética. Ela pode trazer vários benefícios, mas como a gente pode garantir que essas tecnologias elas sejam acessíveis a todos, independente da situação financeira ou geográfica? Como garantir que a biologia sintética não perpetue as desigualdades já existentes na sociedade, né? E, por fim, como que podemos lidar com questões de propriedade intelectual na biologia sintética, já que ela envolve a criação de novos organismos e tecnologias que levanta questões de propriedade intelectual, por exemplo, como garantir que essa propriedade ela não impeça o avanço da ciência e da medicina, como garantir que os benefícios oriundos da biologia sintética sejam compartilhados de forma equitativa e justa e igualitária entre todos. Então, essas são apenas algumas de muitas provocações que a biologia sintética e a bioética apresentam. Então, esses dilemas eles exigem uma reflexão cuidadosa e uma abordagem ética para poder garantir que a ciência e a tecnologia elas sejam utilizadas, né, para o benefício da humanidade, sem comprometer a dignidade humana, o bem-estar coletivo e principalmente o meio ambiente. Pode passar, Ana, por favor. Então, nós temos uma dinâmica de discussão dessas temáticas, né? Pode passar. Então, as instruções para essa dinâmica de discussão é o seguinte: vocês vão escolher um tema, né? No slide eu falei algumas temáticas, então o grupo vai escolher um tema de interesse, pesquisar e discutir os diferentes pontos de vista em relação a esse tema, e a apresentação ela será feita no dia 6 do 7, na nossa próxima reunião. Então, no passo 2, vocês podem procurar conceitos, citações de especialistas, pesquisas em artigos para poder enriquecer a discussão, levantando alguns pontos em relação ao tema que vocês escolheram. Pode passar? Então, alguns questionamentos gerais que podem surgir. Por exemplo, vocês podem escolher o tema de edição genética em seres humanos, ou então movimento biohacker, por exemplo. Aí vocês vão criar uma apresentação sobre o que é, quais são as aplicações, o que ele implica, como impacta e implica na sociedade, quais são os dilemas bioéticos que rodeiam, que tangenciam esse tema, e se existe alguma legislação que limite ou permita a aplicação dessa técnica, e além de também levantar pontos que sejam contras, contra ou então a favores ao tema que vocês trouxeram. Pode passar. Então, aqui tem alguns temas que a equipe que foi responsável por esse módulo sugeriu, como cultivo de transgênicos, clonagem, mapeamento genético e aperfeiçoamento biológico. Aí vocês também podem se sentir livres para escolher uma outra temática de interesse de vocês para poder realizar essa dinâmica. E então o tempo dessa nossa reunião será destinado à divisão de grupos e à escolha desses assuntos de interesses dos grupos para poder construir essa discussão para a próxima semana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bem, pessoal, em relação à divisão, eu acho que vocês podem escolher os grupos aqui mesmo no Meet,
ou então lá no WhatsApp e realizar as atividades que foram propostas. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aham, então sim. A gente vai fazer uma lista, tipo, grupo um e espaço para vocês colocarem os nomes, grupo 2, 3 e assim por diante. E aí a gente pede que vocês vão se dispondo entre os grupos. E aí vocês podem ficar responsáveis por criar os grupos em WhatsApp, ou enfim, se reunir da maneira como acharem melhor para discussão dos temas. Tudo bem assim? Suave. Beleza. O Vitor acabou de encaminhar a lista lá no grupo, e aí vocês preenchem com seus nomes e fiquem à vontade para escolherem os temas, como o pessoal do módulo apresentou. Eu acredito que se o pessoal do módulo não tem mais nada para falar, e se alguém tiver alguma dúvida pode falar agora, mas caso não haja, a gente pode encerrar aqui.